1 Reis, capítulo de número 13. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Eu não sei se eu vou ler todo o capítulo, mas pelo menos até o verso 25 eu vou ler. Acompanhe, por favor, o texto dessa manhã. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre vocês. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar.
E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado, e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Até aqui, curva a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor fez até aqui. Temos celebrado o que o Senhor tem feito na nossa igreja. Obrigado por nos convidar à santidade por meio do enchimento do teu Espírito. Obrigado por nos dar experiências tão lindas como o Senhor tem nos dado nos cultos da matriz. Mas nesse momento nós queremos ouvir a tua voz. A palavra de semana passada não vale para hoje. O Senhor tem algo novo. O Senhor continua falando aos nossos corações. Por isso, cele, Senhor, em cada coração aqui a tua palavra. Nós repreendemos toda falta de atenção, toda dispersão que o inimigo tentar contra aquilo que o Senhor preparou nessa manhã. Que o Senhor ajude o pregador dessa manhã a expor o texto e a aplicar a tua palavra, Senhor. Nós oramos e desde já devolvemos a ti toda honra e toda glória, em o nome de Jesus. Amém. Não se distraia, é o tema dessa palavra. Meus irmãos, há uma tentativa, e você sabe disso, de Satanás, para que não vivamos a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo há um convite de Deus para que caminhemos seguros na sua vontade. Há um desejo de Deus, há um convite de Deus para que vivamos aquilo que Ele tem. E você sabe que Ele tem algo para mim e para você. Interessante refletirmos que as estratégias de Satanás nunca mudaram. Ainda no início da igreja do primeiro século, o diabo tentou e continua tentando por 3 formas para impedir o crescimento da igreja. E eu não digo o crescimento de uma instituição, eu digo o seu crescimento. Eu digo de impedir com que você viva a plenitude do que Deus tem. Uma das armas que o inimigo usa é a perseguição. Você percebeu isso logo no início da igreja do primeiro século, Atos capítulo 4, Pedro e João no Sinédrio, sendo perseguidos pelo fato de terem curado um coxo, de terem pregado o evangelho, de terem pessoas se convertendo. Eles foram perseguidos. Mas ao mesmo tempo, por meio da perseguição, aqueles homens cheios de coragem venceram, enfrentaram as perseguições, e a igreja continuou crescendo. Uma segunda estratégia do diabo, ainda nos dias de hoje,
é a infiltração. Colocar pessoas no meio da igreja, pessoas perto de você, pessoas no meio da sua casa, dos seus negócios, mas que não tem nada a ver com Deus. Você percebe em Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Uma vez o diabo tentou perseguir do lado de fora os feitos do Senhor e não teve êxito. Ele colocou pessoas que mentiriam dentro da igreja. Mas pela soberania de Deus, eles foram vistos, a intenção do coração deles foi revelada, e por meio da infiltração, Satanás também não encontrou êxito. E o diabo então, na sua terceira estratégia, é a distração. Se ele não consegue por meio da perseguição, se ele não consegue por meio da infiltração, uma das tentativas de Satanás é a distração. E isso também acontece na igreja do primeiro século. Quando as viúvas começam a reclamar umas com as outras a respeito do alimento que não estava chegando nas suas casas, e então a igreja levanta diáconos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, piedosos, a fazer o trabalho da diaconia, para que então os líderes da igreja do primeiro século pudessem se dedicar à palavra e à oração. Atos capítulo 6. Mas assim continua até os dias de hoje. O texto que nós acabamos de ler é muito claro, e eu quero muito, nessa estação que Deus está nos levando a um lugar de santidade, nessa estação aonde Deus está nos convidando como igreja, a vivermos algo novo, a mergulharmos mais profundo. Eu preciso chamar a sua atenção, abrir os seus olhos, pedir para que você ore por discernimento espiritual, para que você viva a plenitude do que Deus tem, para que o diabo não encontre espaço, para que você não tenha brecha, para que o inimigo não consiga dispersar o seu coração. E o texto nos revela que acontece isso com um homem de Deus. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus continua falando. Por meio desses lobos com cara de ovelha, por meio dessas profecias que não são de Deus, nós muitas vezes entramos em um lugar de apatia, de não achar que Deus continua falando. Deus continua falando através de você e para você. Olha o que diz o verso de número 1: por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel. Por ordem de Deus. Por ordem de Deus, Deus continua pedindo você para falar algo, para profetizar algo e para ser um instrumento de Deus na vida de alguém. E por ordem de Deus, Ele continua colocando pessoas no seu caminho para falar com você. Deus continua falando. As distrações não podem nos impedir de sermos um instrumento de Deus e de ouvirmos a voz de Deus.
É por isso que não julgamos o profeta, mas a profecia. É por isso que temos que ouvir de tudo e reter o que é de Deus. É por isso que eu e você precisamos abrir o nosso coração e os nossos olhos. Talvez Deus não vai falar com você em um culto como esse, de forma direta. E você talvez vai para o trabalho despretensioso. E lá Deus vai colocar um profeta. Eu quero tirar por meio desse primeiro ponto toda a incredulidade do seu coração, que te impede de ouvir a Deus por meio de homens e mulheres de Deus. Por ordem do Senhor, o homem de Deus declarou. Eu quero muito que você seja usado por Deus. Eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui que têm o dom de palavras de conhecimento, mas não falam, não declaram, não se permite serem usados. Eu tenho convicção que em algum momento Deus disse para você: vai até tal pessoa e libera essa palavra e leia esse versículo, e você se calou. Por meio desse ponto, eu quero instigar você a ser sensível às direções do Espírito Santo, tanto para dizer, tanto para dar, quanto para receber. Tem pessoas que têm sido usadas por Deus ao seu lado, mas o seu coração está fechado. Você chega em um culto como esse com o coração fechado. Você participa de um GC com o coração fechado. Você vai para o trabalho com o coração fechado. Permita Deus falar com você. Deus continua falando. Nós não servimos um Deus mudo. Nós continuamos servindo um Deus que tem o controle do universo na palma de sua mão, coordenando, levantando pessoas, profetas, homens de Deus em todas as esferas. Por ordem do Senhor. Não é por ordem do seu braço, não é por ordem das suas vontades, das minhas vontades, mas por ordem do Senhor. Entenda isso. Nós vivemos em uma geração de muito barulho, de muita falácia, se fala tudo, muita gente comentando sobre tudo. Vamos calar a voz do nosso coração para ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu gosto de gente que é cirúrgica, que é pontual, que é discreto, mas é assertivo. Um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que ser assim. Não tem que comentar sobre tudo, falar de tudo, aparecer para tudo, não. Homem de Deus e mulher de Deus é cirúrgico. É se Deus mandar. Se Deus não mandar, cala. Porque ao invés da gente ter uma palavra de Deus, a gente é só fazedores de barulho. Cirúrgico, assertivo, pontual. Tem pessoas assim na igreja, irmãos, quando vem para falar, você já abre o coração. Por quê? Porque você vê seriedade, você vê o Espírito Santo, você vê verdade. Deus continua falando através de você e para você. Mas o texto, ele me traz a uma segunda aplicação. Verso 4 em diante diz assim: quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel,
apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Segundo ponto, toda palavra exige uma reação. Preste atenção. Uma reação nossa e uma reação de Deus. O homem de Deus, ele veio e disse ao rei. O rei então reagiu contra o profeta, e Deus reagiu contra o rei. Qual reflexão nós precisamos fazer? O que nós temos feito a partir da palavra que recebemos? O que você faz a partir de um culto como esse? Continua grosso com a esposa? Continua mentindo no trabalho? Continua desonesto nas suas finanças? Continua sentando em rodas de escarnecedores? Todas as vezes que a palavra de Deus vem ao nosso coração, nós precisamos reagir, e toda reação pode glorificar a Deus ou não. Quando o homem de Deus disse o que era por ordem do Senhor sobre aquele altar e sobre aquele rei, o texto vai dizer que ele disse: prenda-o. Tem muita gente repreendendo ao invés de receber o que Deus está dizendo a você. Cuidado para não repreender o que é ordem do Senhor. A gente se abre ao que não é de Deus e repreende ao que é. É por isso que precisamos de discernimento. É por isso que a pastora Elisa está orando para que sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele aponta, ele traz sensibilidade, ele dá discernimento, ele nos direciona, ele nos governa. Nós precisamos. Não é sobre uma igreja alegórica, não é sobre uma igreja mística, é sobre uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, é sobre uma igreja pontual, cirúrgica, na vontade de Deus. Cuidado para não reagir de forma contrária a uma ordem do Senhor, porque toda ação tem uma reação sua e de Deus. Essa história de que Deus, ele deixa a gente fazer o que quiser. Você pode fazer, mas esteja certo de uma reação de Deus. O rei, na sua vontade, no seu conhecimento, na sua falta de abertura de coração e de discernimento, ele reagiu prendendo o profeta, mas Deus paralisou a sua mão e cumpriu o sinal que o profeta havia falado por ordem do Senhor. Toda palavra exige uma reação. Eu não sei, mas todas as vezes que essa palavra
falar ao teu coração. Todas as vezes que você ouvir a voz do Senhor, reaja, mas reaja para a glória de Deus. Saia daqui melhor do que você entrou, saia daqui mais gracioso, mais carinhoso, mais educado, mais crente, saia daqui mais fiel, saia daqui mais honesto, saia daqui vivendo a sua melhor versão, saia daqui permitindo ser transformado, saia daqui com o coração cheio de compaixão, saia daqui em arrependimento, saia daqui confessando os seus pecados, mas saia reagindo que Deus falou. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Reaja. Mas o texto, ele me traz uma terceira aplicação. Diz assim, verso 7: o rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Terceiro ponto: a distração aparece com intenção de recompensa. Cuidado. O profeta foi usado por Deus no primeiro momento. Entregou a palavra, se cumpriu a palavra, Deus fez. E então o rei disse para ele agora, em gratidão, entre aspas, e disse: olha, eu quero te recompensar, vamos até a minha casa para você comer e beber. Irmãos, deixa eu dizer algo sério para você: cuidado com o senso de merecimento. Eu já vivi isso demais, mas pode ser uma distração. Por exemplo, todo domingo, quando acaba domingo, eu saio daqui depois do culto das 6, e muitas vezes, por muitos anos, depois do culto das 8:30, irmãos, eu chego em casa com um senso de merecimento. Missão cumprida. É aí que o diabo entra. Você entra num estado de direito. Eu tenho direito, eu fiz, Deus me usou. Cuidado. É como se o profeta: olha, Deus disse, eu ouvi o Senhor, Ele deu uma ordem, eu cumpri, eu disse, eu falei, eu fui contra o altar, eu profetizei, Deus fez. Nada mais merecido do que eu comer ou beber. O texto diz que quando Deus havia feito, o rei disse ao profeta: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. O problema é que a gente gosta de recompensa. Falou que tem recompensa, a gente é o primeiro. Falou que a gente vai receber algo em cima do que a gente deu, entregou, nós somos o primeiro. Esquece as recompensas. Aceite que não há recompensa maior do que a que Deus pode te dar. Há um reino celestial à sua espera, há uma casa no céu à sua espera, há um reino eterno à sua espera. Não tem nada que eu possa te dar, não tem nada que um pastor possa te dar, não tem nada que alguém materialmente possa te dar que se compara ao que Deus pode te dar e vai te dar se você obedecer às ordens do Senhor. Cuidado com a distração. Ela tem cara de recompensa. Cuidado com as distrações.
Nesse ponto, irmãos, eu tenho visto tanta gente se perdido. Tantos pastores começaram muito bem, e que Deus tenha misericórdia de mim, dos meus colegas pastores que aqui estão, misericórdia de você, misericórdia de nós. Mas todo mundo tem, por que eu não posso ter? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Cuidado em colocar o seu coração nas recompensas da terra. Cuidado. Se Deus não fizer mais nada por mim, por você, tá tudo bem. Porque o que Ele já fez, entregando seu Filho na cruz do Calvário, foi suficiente para mim e para você. Você não precisa de mais carro novo, você não precisa de mais apartamento novo, você não precisa de nada. Se Deus quer te dar, Ele vai te dar e vai ser natural. E Ele até dá. Ele ama os seus filhos, Ele abençoa os seus filhos, Ele dá mimos para mim e para você. Mas não é isso o centro do nosso coração. Porque se Ele não der mais nada, nós continuamos no mesmo lugar de exaltá-lo até o nosso último fôlego de vida. Mas o texto, ele traz uma quarta reflexão. Diz assim: mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada nesse lugar. E ele disse: pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor, não coma nem pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram o que o homem de Deus havia feito naquele lugar, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os filhos: sele o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore, e lhe perguntou: você é homem de Deus? É o homem de Deus que veio de Judá? Sou. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Quarto ponto: nunca se esqueça do que Jesus te falou. Porque não é sobre obedecer, é sobre permanecer obedecendo. Mas a gente esquece das promessas, das palavras. Nunca se esqueça. Talvez Deus falou com você lá em 2010. Lá no ano 2000 você estava aqui, avivamento acontecendo, veio um profeta cirúrgico, você já esqueceu? Quando o rei ofereceu, ele disse: não posso, pois a palavra do Senhor diz para não comer e nem beber, e não voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Não se esqueça do que Jesus está falando com você. Por que muitas semanas não reflete o domingo? Porque a gente esqueceu do que Deus falou no último domingo. Guarda, cravado no seu coração,
tudo que veio para você, que é de Deus. Guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Por quê? E eu entro num quinto ponto. Porque o texto diz que esse profeta idoso disse a mesma frase que o rei havia dito: vem à minha casa comer alguma coisa. Quinto ponto: cuidado com distrações com cara de profecia. Você está achando que a gente precisa ter discernimento só para receber a palavra? Não. Tem muita distração com cara de profecia. Profeta, idoso, intencionalmente, pega o caminho por onde o homem de Deus havia ido embora, o vê sentado debaixo de uma grande árvore, e disse: vem à minha casa. O homem de Deus se lembra do que Deus havia falado e disse: não posso. E ele disse: eu também sou profeta. O homem de Deus levanta e vai para a casa do falso profeta. A gente é muito romântico para muitas coisas. Chega qualquer um aqui, começa a falar em língua, você fala: é homem de Deus. Pode não ser. Deixa eu dizer algo para as moças solteiras que estão aqui. Chega uns caras perto de você com cara de crente, você já se encanta. Vai contra os pais, não ouve os pastores, depois volta chorando. Eu não estou dizendo para você não se abrir a relacionamentos. Igreja, eu não estou dizendo para você repreender as profecias, todas elas, não. Eu só estou dizendo que biblicamente existem distrações com cara de profecia. O cara diz: assim diz o Senhor, e você já está... Valorize pessoas que já foi testada em integridade perto de você. Eu não estou dizendo isso puxando sardinha para a gente, não. Mas às vezes a gente valoriza muito mais pessoas fora da casa do que gente que você está vendo aqui há anos e nunca se dobrou a um Deus de idolatria. Você valoriza mais um pastor de internet do que o pastor que está cuidando de você. Você valoriza mais um homem que está lá, você não conhece, sabe nada da vida, não sabe nem se ele está pagando os impostos dele, e você está aqui descartando o seu pastor. Cuidado! Larga tudo. Eu vejo gente juntando as malas, mudando. Não, eu vou porque tem um homem de Deus na cidade e tal. Cuidado, porque tem profecia que é distração. Tem cara que é de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. E ele não se esqueceu da palavra do Senhor. A questão é que ele acreditou. Seja mais pé no chão. Avalie mais as coisas. Não acredita em qualquer um, não. Hoje tem profeta para todo lado, e glória a Deus por isso. Mas vai haver um dia que a gente vai saber quem realmente é. E se prepare, você vai ficar muito assustado. Você vai ver gente que achou que não ia ver, e não vai ver pessoas que você tinha certeza que iria ver. Cuidado. Valorize homens e mulheres de Deus improváveis que estão ao seu lado. Em o nome de Jesus.
E o texto, ele diz: quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao seu lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. Sexto e último ponto: o nível da sua obediência definirá o seu fim. O homem de Deus obedeceu? Sim. No primeiro momento. No segundo momento ele obedeceu? Não. E porque ele não obedeceu, ele não pôde ser enterrado onde os seus antepassados haviam sido enterrados. E ainda no caminho, ele foi atacado por um leão, seu corpo estendido, por desobedecer o Senhor. O seu nível de obediência vai definir o seu fim. Isso é um fato. Pastor, mas em 2010 eu obedeci, mas em 2023? A beleza do Evangelho é saber, irmãos, que é pro resto da vida. É até que Ele nos leve ou até que Ele volte. Não existe mais outro caminho para mim e para você. É pelo resto da vida. Nós estaremos aqui no culto, nós estaremos servindo o Senhor, nós estaremos apontando o Evangelho para que as pessoas conheçam a obra da cruz pelo resto da vida. Essa aqui é a sua vida, e aceita isso. Você está na chuva, é para molhar. Não existe outro caminho para mim e para você. Obedecer até o fim. Hoje, amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, é a mesma pessoa, a mesma constância, a mesma obediência, a mesma graça, a mesma unção. O Senhor continua usando em constante obediência. É por isso que a gente não pode se esquecer do que o Senhor disse nos últimos anos. É por isso que eu e você hoje colhemos frutos da obediência de homens de Deus que passaram por aqui. É por isso que nossos filhos estão colhendo da obediência nossa ao Senhor. É por isso que todos nós aqui estamos construindo um legado. É por isso que todos nós aqui, o Senhor está colocando um caminho diante de nós. É por isso que todos aqui estão diante de uma mesa farta, aonde o Evangelho supre, e você tem a oportunidade de comer e ter esse rio dentro de você, a ponto de você não ter mais sede. Vai definir o nosso fim. Nossa vida é muito frágil. É muito frágil. Tantas pessoas passaram e foram tão usadas por Deus, mas uma brecha, caíram e nunca mais levantaram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a nossa vida seja uma vida de obediência. Jesus continua falando: toda palavra te exige uma reação. A distração aparece com cara de recompensa. Nunca se esqueça do que Jesus te falou. Cuidado com as distrações com cara de profecia. E o nível da sua obediência vai definir o seu fim. Quantos entendem a palavra do Senhor nessa manhã?